Graça e paz, amados. Vamos para mais uma mensagem para a nossa edificação nesse início de semana. E a palavra que quero compartilhar com todos está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, onde o apóstolo Paulo fala sobre o homem natural, a atitude do homem natural e a atitude do homem espiritual. Aqui o apóstolo Paulo, falando a respeito da salvação que é em Cristo Jesus, ele fala no versículo 14, que nós vamos estar lendo, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus e, além de não aceitar, ele as considera loucura, porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem, elas se interpretam de maneira espiritual. Então vamos ler o versículo e vamos fazer alguma aplicação na nossa vida aqui desse versículo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo à igreja de Corinto, ele está instruindo a igreja e ele diz que o homem natural aqui é aquele que não tem o Espírito de Deus, porque no versículo 10, ele fala: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda até mesmo as profundezas de Deus. Então, tudo aquilo que nós sabemos de Deus, tudo aquilo que nós entendemos de Deus, foi nos revelado pelo Espírito de Deus que nós habita. Ele diz ainda no versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja bem, o Espírito que vem do mundo é o mero conhecimento da mente humana, das coisas naturais, é interpretar a Deus e as coisas de Deus com a mente humana. A mente humana, a mente natural, ela não é capaz de interpretar e assimilar as coisas de Deus. E não somente isso, ela não interpreta, ela não assimila, e ela também as considera loucura, e não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esse é o homem natural, é aquele que não tem o Espírito de Deus. Você pode compartilhar com ele, você pode explicar para ele, mas somente o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, pode trazer essa revelação e fazer aplicação no coração da pessoa que está ouvindo essa mensagem. Por isso, amados, tendo esse conhecimento, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente, nós devemos ter paciência com aquelas pessoas que nós estamos evangelizando, que nós estamos falando do amor de Deus, estamos levando uma palavra de Deus a elas e elas não aceitam, elas repelem, elas não dão as boas-vindas à palavra, ao evangelho. E por que então elas têm essa atitude? Paulo nos explica aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras, porque elas não têm o Espírito de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que recebem do próprio Deus, conseguem interpretar, conseguem assimilar e aceitar a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala aqui que nós temos recebido de Deus. Ele disse: nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, o mero conhecimento do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, no versículo 12, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. O que foi nos dado gratuitamente? A salvação. E a palavra de Deus, ela vai trazendo de maneira progressiva na nossa vida o entendimento, a revelação da palavra de Deus. E todo aquele que tem o Espírito de Deus, esse aceita e dá as boas-vindas. Mas o homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não aceita, ele não assimila e ele rejeita a palavra e ainda considera loucura. Se você conhece alguma pessoa que tem agido assim, que não tem aceitado a palavra, que não tem aceitado a ministração do Espírito de Deus, é porque esta pessoa não tem o Espírito de Deus na vida dela.
porque todos aqueles que têm o Espírito de Deus, eles não as consideram loucuras, elas não rejeitam, mas elas recebem com alegria e entendem e conseguem fazer a aplicação da palavra de Deus. Por isso, meus amados, tenhamos paciência com aqueles que não ainda receberam esta revelação de Deus. E por isso também entendemos por que nós falamos do Evangelho, falamos e compartilhamos a palavra, e tem pessoas que não aceitam esta revelação. É porque elas não têm o Espírito de Deus. Deus abençoe a todos. Um bom início de semana a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, em nome de Jesus.